Que manhã maravilhosa, como o Senhor é bom. Glória a Deus, que bom que você escolheu estar aqui. Que bom que você escolheu fazer esta jornada conosco, do estudo do livro de Provérbios. Nada que fizemos é ao acaso. O Senhor sempre tem nos direcionado. E nesse tempo de recesso, né, do Café com Propósito ao vivo e até no online, o Senhor nos trouxe essa direção. Ano passado, não sei se vocês lembram, nós fizemos 40 dias de uma vida com propósito. Você que não fez está aí, tá? Tudo no Instagram, nosso material fica todo no Instagram, tudo fica gravado, liberado e gratuito e tudo para você ser edificado, porque de graça recebestes, de graça dai. E é maravilhoso estar aqui com você. E eu vou dizer para ti, eu leio há muitos anos o livro de Provérbios. Cada dia, o dia do livro. Claro, tem dias que passa, tem meses que não tem a constância. Meu marido não. Meu marido é todo dia ele escuta o capítulo do dia. Mas mesmo tendo essa caminhada de todo dia, né, ler Provérbios há muitos anos já, como tem sido maravilhoso meditar com você e nesse tempo. Como o Senhor tem trazido novas revelações, tem sido maravilhoso. Esse capítulo 3 mesmo, o Espírito Santo diz, não faz texto nenhum, pega a minha palavra e eu vou te instruir. Tá tudo aí, ó, anotadinho na palavra, riscadinho aqui. E aí ontem até liguei para minha filha, compartilhei com ela algumas coisas que o Espírito Santo trouxe, né? Nesse tempo de desafio que estamos vivendo. E à noite compartilhei com meu marido. E agora quero compartilhar tudo que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E deixa eu te falar, você que está aqui na live, não sabe nem como chegou, foi o Espírito Santo que te trouxe. Fica com a gente até o final. E depois você vai lá, na nossa bio, tem o link do grupo do Estudando Provérbios. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda no grupo. Ali, a gente toda semana coloca o capítulo-chave do dia e também um resumo, umas perguntas para você meditar de hoje até domingo no capítulo falado na live. E a gente incentiva você, a partir de segunda-feira, começar a ler o próximo capítulo que nós vamos meditar na quinta-feira de manhã. No caso, hoje, no que vem, é o capítulo 4. E também nós estamos colocando um resumo do capítulo no Instagram, tá? Em um carrossel com um resumo ali para depois ajudar você a meditar e estudar mais, porque a palavra de Deus é maravilhosa, é viva e eficaz, como dizem Hebreus, né? Então vamos lá. O título para mim, não sei o que aparece na sua Bíblia, mas para mim aparece Conselhos da Sabedoria. E aí ele fala assim: meu filho, olha só, vem de novo aquilo que nós estudamos no capítulo 2. Não te esqueças da minha lei e guarde no coração os meus mandamentos. Não te esqueças e guarde. Então lembre-se deles e guarde. E é o que o capítulo 2 trouxe muito, né? Sobre acatar, sobre guardar os mandamentos do Senhor. Por quê? Aí diz ali, ó, porque eles prolongarão a sua vida. Tem alguém aqui que quer viver uma vida longa? Tem alguém? Tem alguém aí? Quer viver uma vida longa? Aí eu pergunto para você, para que você quer uma vida longa? Eu sempre digo ao meu marido, nós vamos ser assim, como a gente tem algumas inspirações, né? Uma é a minha mãe mesmo, não sei se ela já entrou aí, né? Minha mãe tem um vigor maior do que eu e meu marido junto. Então, quero ver uma vida longa para quê? Uma das coisas para fazer o que a minha mãe está fazendo, ganhando vidas para Jesus, levando o amor de Jesus. E tem outras inspirações também. Eu olho para ele e digo, olha, quero ser assim, ó, igual a Tânia Teresa, cheia de vigor aí para rodar o mundo, levando o quê? Cura, libertação e salvação. Então, para que você quer uma vida longa? Eu quero uma vida longa para isso, além de ver os netos, os bisnetos também, mas principalmente para continuar fazendo a missão que o Pai nos entregou, reconciliar os homens com Deus.
E o que mais que vai trazer? Eles prolongarão a sua vida por muitos anos. Eles darão o quê? Prosperidade e paz. Que é que as pessoas correm tanto atrás hoje? Não é prosperidade? Não é de paz? Porque prosperidade sem paz também, meu querido, minha querida, não vale a pena. E aí, o que mais, qual outro conselho? Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. O que ele quer dizer com isso? Prenda aqui, ó. Prenda aqui para você não esquecer. Precisa estar perto de você. E ontem nós começamos agora esse ano. Quem aí começou coisas diferentes esse ano? Nós começamos também. O Espírito Santo nos orientou a uma vez por semana, porque nossos filhos, a maioria está longe, né? Temos só uma filha que mora aqui em Itapema, mas a maioria está longe. E o Espírito Santo nos trouxe algo para nós fazermos uma vez por semana um momento de oração em família. E para quem está aqui já fez o Casados para Sempre, sabe que ali nós estudamos que o momento mais íntimo que um casal pode ter é orar juntos. Então, se o momento mais íntimo de um casal é orar juntos, é certo que o momento mais íntimo de uma família também é orar juntos. E aí o meu marido trouxe uma palavra e trouxe o Provérbios 6, que era o Provérbios do dia de ontem. E também fala sobre atar no pescoço. E ele falou algo muito interessante. Ele disse, por que no pescoço? Para você sentir e olhar e ver que está com você. Mas se você se desviar do caminho, isso vai lhe puxar para o lugar certo novamente. Então nós precisamos ter atado em nós a palavra do Senhor, escrito nas tábuas do nosso coração, escritos. E muitas das referências vinha, né, do que eles tinham na época. E o que era escrito, como as leis de Moisés foram escrito em pedras, está cravado ali. Então que fique cravado no seu coração a palavra de Deus e os seus mandamentos, que são o quê? As suas instruções. Então, olha só, se você não esquecer, guardar, você terá vida longa, prosperidade e paz. E se o amor e a fidelidade jamais te abandonarem, então o que você vai receber? Olha que lindo! O favor de Deus, o favor dos homens e o que mais? Boa reputação. Sabe, uma das coisas bem interessantes para nós analisarmos hoje é que tipo de prosperidade existe por aí. Porque uma prosperidade sem honra, sem paz, para que serve? Mas a palavra de Deus diz que nele nós temos uma prosperidade com honra, com paz e com vida longa. E aí depois ele diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. E eu ouvi uma palavra de um pregador ontem e ele falou algo muito interessante. Todos os versículos da Bíblia, um vem após o outro, não é em vão. Nós precisamos estudar e compreender isso. E olha só, no 4 ele diz que você receberá favor de Deus, favor dos homens e boa reputação. O que traz isso em resumo hoje? Ser reconhecido, várias pessoas quererem estar ao seu redor. Não seria fama, reconhecimento, glória para o homem? Então vem o próximo, o 5. Mesmo assim, quando tudo te ir bem, quando te reconhecerem, quando começarem a exaltá-lo, lembre-se, é do Senhor que veio tudo isso. É por permissão do Senhor. Então, você precisa o quê? Continuar confiando no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, a centralidade de toda a sua vida precisa continuar sendo o Senhor. E aí ele diz, e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque a tendência, quando a pessoa começa a receber reconhecimento, começa a ser ovacionada, procurada, exaltada, é do seu ego
É ou não? A soberba, o orgulho, mas a palavra diz: confia somente no Senhor. Não confia nessa fama, não confia no seu entendimento, não confia no seu conhecimento humano, porque ele pode chegar um momento de não servir de absolutamente nada. Não confie na prosperidade que lhe veio, não confie no dinheiro que você tem, confie no Senhor, que é o único que não muda, que é o único que não vai, que não acaba, que não abandona. O Senhor. Confia no Senhor. Quantas histórias a gente vê que acontece exatamente isso aqui. De repente, do nada, se acaba tudo. Tudo, tudo. Pessoas, amizades, dinheiro e se envolvem em dívidas imensas, acabam com suas famílias. Primeira coisa, abandonam as suas famílias. Então, por isso que são conselhos de sabedoria. E aí depois diz assim, ó, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Aí ontem eu olhei pro meu marido e disse assim, amor, por que eu utilizou duas palavras, caminhos e veredas? Você já parou para pensar isso? Caminhos e reconhece em todos os teus caminhos e Ele endireitará o que? As suas veredas. Vamos lá então. Os caminhos. E aí, meu marido é uma benção, esse meu marido. Eu vi que ele tá aí. Beijo, amor. Te amo, viu? Você é uma benção na minha vida. Quero honrar a tua vida aqui. E ele, bem certinho, falou isso aqui, ó. Caminhos é um destino. É para onde eu vou. Para onde você está indo? Eu estou caminhando para o céu. Tenho falado muito sobre isso. Que eu e meu marido, há mais de 10 anos, decidimos ser movidos pela eternidade. E uma das orientações que nos ajudou a tomar esta decisão e caminhar nisso é o livro do John Bevere, Movidos pela Eternidade. E ele está no YouTube em 12 pregações de 40 minutos, para te dar toda a instrução. E a gente ouve isso há 10 anos, muitas vezes. Não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes. De vez em quando a gente coloca a rodar de novo e ouve, estuda e fala e conversa e medita nisso. Porque nós precisamos, assim como o Espírito Santo trouxe à minha memória hoje, os louvores da minha infância, que me trouxe à memória o que me traz esperança e disse, olha da onde vêm as tuas raízes. Desde lá já profetizava na sua vida. Então, assim como ele trouxe à minha memória isso, de vez em quando nós precisamos voltar. Por isso que eu sempre falo que livro não é algo que você empresta, é algo que você adquire, que você compra. Você tem que ter aí. Eu tô aqui na frente dos meus, eu tenho um monte de livros, vários que ainda não foram lidos. Mas estão aí. A gente vai lendo, um a um. Então, caminhos é para onde você está indo, é o seu destino. Então, nesse caminho, são decisões conscientes que você toma, intencionais que você toma, estilo de vida que você decide viver durante este caminho, valores. Isso é o caminho. Então, por isso que ele diz, reconheça o Senhor em quê? Em todos os seus caminhos, nessa direção geral, para onde você está indo, que é o encontro do Senhor. Quais são os valores? Reconhece os valores do Senhor. As suas escolhas intencionais, conscientes, precisam ser dentro da sabedoria e do conhecimento do Senhor. Então, reconhece Ele nesses seus caminhos. E Ele endireitará as suas veredas. E o que são as veredas? Aquilo que você vive no seu dia a dia. A forma como você conduz o seu dia a dia nesse caminho. São as suas atitudes, as suas reações. Essa é a parte mais delicada, porque eu falo sempre que a ação normalmente, você pensa, você calcula, agora a reação é pá, não é? Aconteceu e você reage. Às vezes é no impulso, às vezes é na emoção em que você está naquele momento. E aí vem a reação errada. Então, atitudes, reações. E outra coisa muito interessante aqui,
a sua conduta no oculto, quando ninguém está olhando. Mas você precisa se lembrar de algo. Lembra que lemos ali em Hebreus? Nada fica oculto ao Senhor. Nada fica escondido aos olhos do Senhor. Então, meu querido, minha querida, você nunca está sozinho. Nunca. Sempre existe, como diz a palavra de Deus, uma nuvem de testemunhas vendo você. Então, ele endireitará as suas veredas. Sabe por quê? E eu ontem, meditando com meu marido, me lembrei quando nós vínhamos para a praia com as crianças e a gente colocava ali o guarda-sol, as cadeiras e dizia para eles, olha atrás, o prédio que tem, era um prédio com arcos ali, agora eu não me lembro o nome dele. Eu disse, é nessa direção que nós estamos, grava o prédio atrás de nós e fica aqui. E eles iam brincar, não é? Assim, quem tem criança sabe como que é. Vai lá na direção. De repente, eles estão, ó, a gente tem que ir lá buscar eles de volta. Por quê? Porque o mar e o prédio está ali, mas na distância deles. E aí eles vão se desviando da rota que a gente tinha entregue a eles. Sabe como acontece com Deus e nós? A mesma coisa. Deus está nos olhando de cima, está vendo todo o nosso caminhar, está vendo com amplitude. E ele vê quando nós começamos a nos desviar. E aí ele vai lá e endireita as nossas veredas. Vamos ver o que a Cris... É isso aí, Cris. Sempre Deus está vendo. Então, quando ele vai endireitar os nossos caminhos, às vezes acontece algumas coisas. E vamos lá, vamos continuar aqui, ó. E aí ele coloca assim... Eu coloquei aqui, ó, na minha Bíblia, ajustes. Endireitar são ajustes que Deus às vezes precisa fazer na nossa vida. Será que o que você está tanto reclamando, murmurando, ai Deus, por que comigo? De novo comigo, não sei o que comigo. Não são ajustes que Deus está fazendo na sua vida? Ai, na minha vida Deus fez e faz muitos ajustes. E sabe o que é maravilhoso? Amor. Se Deus está ajustando você, é porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, e está nos ajustando, nos trazendo de volta ao caminho para chegarmos ao destino que Ele tem para nós. E aí ele diz assim, ó, não seja sábio, de novo ele repete aqui, ó, 2 versículos depois, aos seus próprios olhos. Assim como ele diz, não confie no seu próprio entendimento, não seja sábio aos seus olhos, mas teme ao Senhor e evita o mal. Isso dará saúde ao teu corpo e vigor aos teus ossos. O que ele está dizendo aqui? Para você evitar o mal. Eu vejo pessoas querendo combater contra o mal o tempo todo. Não, o mal está aqui, você vai para lá. É evitar, evita. Tem um outro texto bíblico que diz para nós evitarmos a aparência. Olha só, meu querido, minha querida, nem está dizendo que é mal, mas tem uma aparência de mal. Pronto, já não é para você. Você já tem que sair fora disso. Então, evita o mal e trará saúde a você. E aí, outra coisa que eu e meu marido falamos, eu disse, amor, por que ele falou saúde ao corpo e vigor aos ossos? Os ossos não é o corpo? Os ossos não é o corpo, amigo? Meu querido, minha querida. É o corpo. Mas os ossos é interno. Então são coisas que vão além do corpo. Então você vai ter saúde física e uma saúde além do corpo, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, que é isso que fortalece você, porque ossos, meu marido disse, porque ossos é algo sólido, rígido, forte, consistente. E aí se você para e analisa
Aonde está a nossa verdadeira força? Ela vem da onde? A Bíblia diz, do Senhor. E é o nosso espírito fortalecido, eu falo muito isso. O nosso espírito fortalecido que traz equilíbrio para a nossa alma e saúde ao nosso corpo. E aqui ele diz, vai trazer saúde ao corpo e vigor aos teus ossos. Novas forças, novo vigor, nova energia, ousadia. É lindo, né? Estudar a palavra. E aí diz, honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios e nada te faltará. Honrar ao Senhor é dar a Ele a glória, e não a você, não a mim. A glória não é minha, seja o que você tenha conquistado, chegado, feito, executado, a glória não é sua. A glória é do Senhor. É dele que vem a sabedoria, o conhecimento, a ousadia, a estratégia. É do Senhor. Ontem o meu marido vendo um Reels ali, essa questão política começou, né? As campanhas. E aí, num pré-lançamento de alguém, eu não vi. Eu não vi nem quem era. Eu só ouvi o que ele estava escutando. E eu disse, já começaram a idolatria de novo? Vão perder de novo. Meu querido, quando você coloca, minha querida, você primeiro, a glória não vai ser de Deus. Para que Deus vai permitir? Se a partir do momento que nós decidimos viver uma vida com Deus, a nossa vida é para glorificar a Deus, se ela começa a glorificar a nossa vida, a gente já se perdeu. A glória é de Deus e somente de Deus, somente do Senhor, somente dele. Não é por mim e não é por você. Então, a minha oração sobre a nossa política, e eu convido você a orar, é Senhor, por misericórdia, ministra o coração daqueles a quem tu escolheu, para que sejam humildes e reconheçam que tudo vem do Senhor. E que é o Senhor que faz. Porque, meu querido, minha querida, se começarem com a idolatria de novo, não vai acontecer a mudança. Por quê? Sabe qual a frase que a pessoa falou? Eu vou falar aqui pra você. Tomara que não caia minha live. O Brasil é nosso. É não. Não é nosso. O Brasil é do Senhor Jesus. Essa tem que ser a nossa declaração. É igual os filhos. Os filhos são meus, são nada. Os filhos são do Senhor. Ah, o marido é meu. É meu nada. O marido é do Senhor. A sua esposa é do Senhor. É assim que funciona. Então reconhece, honre ao Senhor com tudo o que você tem. E que o seu primeiro, diz assim, os primeiros frutos. Por quê? Porque naquela época eram plantações, eram frutos, era... Que o seu primeiro seja do Senhor, seu primeiro momento seja para o Senhor, seu primeiro amor seja para o Senhor, seu primeiro vigor, fôlego seja para o Senhor, sua primeira celebração seja pelo Senhor. Você vibra tanto com conquista, tanto com tantas coisas. Será que você já vibrou intensamente por quem o Senhor é na sua vida e pelo que Ele já fez? Ah, meus queridos. Aí no 11, ele diz para nós não desprezar a disciplina do Senhor e nem se magoar com a sua repreensão. Que é o quê? Que é quando ele vai fazer os ajustes. Exatamente, um pai e uma mãe que amam um filho, ele repreende, ele instrui, ele disciplina. Então é o amor do pai que faz os ajustes em nossa vida. Se alegre com os ajustes de Deus, não se entristeça nem se magoe. E depois fala sobre felicidade. Ah, como é feliz o ser humano que acha sabedoria e obtém entendimento. E aí nós estudamos lá no 2, lembra? Ou no 1, já não lembro mais. Mas enfim, fala sobre isso, né? De nós o quê? Buscarmos. Se queremos achar algo, precisamos procurar. Então, a essência da nossa criação é buscarmos ao Senhor. Essa é a essência. Vivermos para quê? Para nos aproximarmos de Deus. Foi para isso que Ele nos trouxe à Terra.
para que pudéssemos ser reconciliados através de Jesus Cristo com Ele e sermos família com Ele, para vivermos eternamente com Ele. E depois ele fala: nada do que você possa desejar é melhor do que a sabedoria. E nós estudamos, vale mais que prata, que ouro, que todas as riquezas, é a sabedoria. E na mão direita, a sabedoria te garante o quê? Vida longa, já disse lá no versículo anterior, né? No versículo 2. Vida longa na sua mão direita. Deixa eu achar aqui. E na esquerda, riquezas e honra. E aí vem o que nós falamos antes. Do que vale uma vida próspera sem ter honra? Uma vida próspera sem ter paz. Uma vida, isso eu estou falando prosperidade, estou falando prosperidade financeira. Porque a Bíblia aqui, ela quando fala de prosperidade, ela fala de todos os pilares da nossa vida. Então a prosperidade verdadeira, ela é em todas as áreas. Suas emoções, sua saúde física, sua família, suas finanças, engloba tudo. A honra. Então que você possa buscar a sabedoria. E a Bíblia fala, né? Também, buscar primeiro as coisas do reino e as outras, a Bíblia chama de outras, serão acrescentadas. Quando é outras, não é prioridade, não é as mais importantes, serão acrescentadas. E aí essa parte aqui, olha que lindo e maravilhoso, que aí nós estudamos lá caminhos e veredas, aqui vem de novo, né? Os caminhos da sabedoria são caminhos o quê? Agradáveis. E todas as suas veredas são paz. Nós não falamos que veredas é o nosso dia a dia? Então é um dia a dia de paz. Não quer dizer que não vão ter coisas para você resolver, problemas, tribulações ali para você ordenar e organizar, mas você, a sua alma, o seu interior estará em paz. Que delícia, que maravilha uma vida assim. Porque a sabedoria do Senhor lançou os alicerces da terra e fixou o lugar dos céus. Deus faz a base para nós e nos cobre por cima, nos protege. Deus fez os alicerces da terra e o seu entendimento fixou no lugar os céus. E por seu conhecimento, olha que lindo, eu liguei para minha filha para conversar com ela sobre esse versículo. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Olha que lindo! O que são fontes profundas? É provisão de lugares invisíveis. Ah, meu querido e minha querida, talvez eu e você conseguimos olhar a provisão na nossa vida só no que nós tocamos, no que nós estamos vendo, mas não é isso que a Bíblia fala. Ela fala que pelo conhecimento de Deus, as fontes profundas se rompem. Você sabe que tem água porque vem de uma fonte, mas você não está vendo a fonte. Você crê que ela existe. Isso é fé. Fé não é crer na provisão daquilo que tocamos e vemos, mas daquilo que não vemos, sabendo que é o Senhor quem provém e Ele traz a provisão do norte, do sul, do leste, do oeste, da onde Ele quiser, como Ele quiser. Ele coloca a você, se você estiver na sabedoria, no conhecimento do Senhor, na dependência do Senhor. Enquanto você estiver na sua, Deus vai deixar, lembra? Deus é gentleman, Ele vai deixar você viver do jeito que você quer. Esse é o livre-arbítrio. Mas se você entregar tudo ao Senhor, fontes profundas se romperão. Que glória isso! Eu quero essas fontes profundas rompidas. E você? Fala para mim. Você deseja? Diz aí, eu quero. Eu quero fontes profundas sendo rompidas, provisões vindas de lugares invisíveis que eu nem estou vendo. Ei, meu querido, minha querida, que você nem sabe que existe. É disso que está falando, você nem sabe onde fica. Elas vão se romper a seu favor. E o que mais? As nuvens gotejam o orvalho. Se você não sabe, antes da Arca de Noé não tinha chuva.
Por isso que o maior segredo de Noé foi a fé. Ele ouviu e obedeceu sem nunca ter visto o que Deus falou que ia fazer. Ah, meu querido, minha querida, como nós precisamos dessa fé. Noé creu em algo que nunca tinha visto, só creu na palavra do que Deus iria fazer, porque só existia orvalho, não tinha chuva. E o orvalho é a constância do todo dia da provisão do Senhor na sua vida. Provisão financeira, espiritual, emocional, em todas as áreas. O orvalho de todos os dias é uma constância. Ai, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. A sua palavra é maravilhosa. E aí ele diz, guarde consigo sensatez e equilíbrio. Nunca os perca de vista. Diante do Senhor somos sim pessoas equilibradas. Temos equilíbrios nas nossas emoções, sim. Para de dizer que você é a louca, lá a pedra, doida, varrida. Não é. Em nome de Jesus eu declaro sobre sua vida equilíbrio. Equilíbrio sobre suas emoções. Chega de viver uma gangorra emocional. Chega de viver uma gangorra espiritual. Quem já andou de gangorra aqui? Quem já andou de gangorra aqui quando era criança? Fala se não era um frio na barriga. Você quer ver se tu era pequenininha e tinha um grandão do outro lado? Quando descia aquele frio na barriga. Você quer viver assim, minha querida, meu querido, com frio na barriga em todo o tempo por causa da inconstância da sua vida? Não é isso que a Bíblia fala. Ela fala sobre o equilíbrio. E o Espírito Santo nos dá esse equilíbrio. Então, sempre tem um então, um porém, um mas. Já percebeu isso na palavra? Então você seguirá o seu caminho com o quê? O que você tanto procura? O que eu tanto procuro não é segurança. Olha aí, com segurança. E mais, não tropeçará. Tem gente que diz assim, eu tô caindo e levantando, tô sempre caindo e levantando. Ô, para com isso. Caindo e levantando, caindo e levantando. Quem que aguenta caindo e levantando toda hora? Em nome de Jesus. Não tropeçará. E quando se deitar, não terá medo. Você tem direito, pela palavra, ao descanso. A Bíblia diz que o justo tem direito ao sono. E a Bíblia diz também, em paz me deitarei e dormirei, porque só o Senhor me faz habitar em segurança. Tudo que precisamos está na palavra. Tudo que precisamos. E o seu sono será tranquilo. E olha que lindo aqui, ó. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não crerão em Jesus Cristo. Aqueles que não dependem de Deus. Então não importa, meu querido e minha querida, o que vai acontecer na política, o que vai acontecer no governo, o que vai acontecer, não interessa o que vai acontecer ao seu redor. Interessa quem é o seu Deus, em quem está a sua confiança, a sua esperança. A minha está no Senhor. Não interessa o que vai vir. Eu sei que o meu Deus tudo pode e tudo faz e está cuidando de mim, firmando a rocha sob meus pés e me dando uma cobertura de proteção, mandando o orvalho todos os dias e rompendo fontes profundas. Em nome de Jesus. E quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga volte amanhã para quem você pode ajudar hoje. Não procrastine o auxílio que Deus te deu condições de dar. Não procrastine o suporte que Deus colocou em você condições de ser. Por muitas vezes você pode suportar pessoas, momentos e você está fugindo disso. Mas Deus colocou em você. Aí você diz assim, sempre eu. Eu de novo. Se não sou eu nessa família. Às vezes eu ouço isso muito das mulheres. Se não sou eu orar, Giovana. Se não sou eu ler a palavra. Se não sou eu. Eu digo, é verdade. Deus colocou você nessa família. Você. Deus colocou dentro de você.
Próximo, não planeje o mal e não acuse ninguém sem motivo, se não lhe fez mal algum. Não acuse ninguém, mesmo que tenha lhe dado motivo. Coloque aos pés do Senhor, ore por essa pessoa. Ore, ame, é isso que a Bíblia fala. Ame seus inimigos. Não planeje o mal, seja qual for. Às vezes você planeja o mal contra seu marido, contra sua esposa. Hoje ele me paga, hoje ela... Não. Hoje ele vai reconhecer que eu sou de Jesus e vai receber um amor e um cuidado mesmo sem merecer. É assim que funciona. Na minha Bíblia tem um comentário. Deixa eu tomar água. Que eu quero ler para você. Podemos ter boas intenções e ainda assim sermos desobedientes. A gente pode ter boa intenção, mas a gente fica procrastinando. Dizendo, eu vou fazer isso quando eu tiver mais tempo, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver melhor, quando não sei o que acontecer, quando aquilo acontecer, e você fica procrastinando. Não, apenas obedeça. Faça aquilo que o Senhor está colocando no seu coração para você fazer. Seja obediente. Para finalizar, não tenha inveja de quem é violento e nem adote nenhum dos seus procedimentos. Às vezes você vê alguém prosperando, entre aspas, né? Tendo algumas coisas na vida aí que você está desejando, mas você não conhece a vida da pessoa, talvez o restante está todo destruído. E você fica desejando intensamente aquilo. E a pessoa às vezes é violenta, é mentirosa. E ontem, quero compartilhar aqui, já estou terminando. Mas bem interessante, eu disse para o meu marido ontem, como nós estamos sendo testados nesses últimos dias sobre integridade e verdade. Integridade e verdade, em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes. E eu vou compartilhar aqui. Ontem, a pessoa que cuida do meu Insta me chamou assim, Giovana, tem uma trend aí, não sei o que, fazendo isso, aquilo, aquele outro... de um ator aí das cidades e é um meme, não é a trend, eu nem sei diferenciar direito o que é trend e o que é meme, mas enfim, é um meme de alguém famoso aí que tá nas cidades e eu fiz um meme dessa pessoa em Itapema. Tu quer postar no story ou no feed? Eu disse nenhum, nem outro, porque é mentira, né? De qualquer forma é uma mentira, a pessoa não tá aqui. Você entende como é sutil que o diabo tenta nos pegar? Como é sutil o que o diabo tenta fazer? Então, meu querido e minha querida, se você está alinhado com o céu, com o Senhor, na sabedoria e no conhecimento do Senhor, você não vai se deixar levar por nenhuma artimanha, porque no mundo espiritual, mentira é mentira. No físico, é só uma brincadeira. Não. Deixa eu falar pra você. Não existe mentira de brincadeira no mundo espiritual. Tudo lá é uma verdade. Então, cuidado com as mentiras de brincadeira que você anda fazendo. Pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. E quem são os justos? Os justificados por Cristo Jesus. E se você ler do 33 ao 35, existe uma sentença nesses versículos de maldição. E eu gostaria que você fosse lá depois e leia e estude. E eu coloquei aqui, são consequências das escolhas sem Deus ou das escolhas com Deus. Essa é a sentença que tem do capítulo 33 ao 35. E eu vou ler o 35. A honra é a herança dos sábios. Estamos fazendo o quê? Buscando sabedoria em Provérbios. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. Você não vê, às vezes, nossa, do nada, um escândalo ou isso, aquilo? Porque a honra é a herança de sábios. Honra não é a herança de tolos, mas é a herança de sábios. Amém, meus queridos? Ai, obrigada que você ficou aí até o final. Que Deus te abençoe abundantemente mais. E eu quero estar orando com você agora. E que o Senhor guarde o nosso coração da maldade deste mundo.
e que a sabedoria conduza as nossas decisões e endireite as nossas veredas.